Boa tarde, internautas conectados no DMTV, no Facebook e também no canal DMTV Goiânia no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um Esporte na Rede, com tudo sobre esporte em Goiás, no Brasil e no mundo, sempre aqui na companhia do editor de esportes do Diário da Manhã, Igor Pereira. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Zé. Boa tarde aí a todos os internautas conectados, ao pessoal do Facebook. Estamos aqui mais uma semana para falar muito de futebol, né? Essa semana, essa rodada de Liga dos Campeões, Libertadores, Copa do Brasil, Série B, tem muito assunto por aí. Então vamos começar aqui falando do futebol regional, futebol goiano. O Atlético Goianiense enfrenta o CRB em Alagoas aí, na noite desta sexta-feira. O que esperar desse jogo aí do Atlético, do nosso Dragão? Apesar do jogo ser no estádio Rei Pelé, em Maceió, Zé, o Atlético tem boas chances de ganhar. Muito em conta da má fase que vive o time do CRB, né? Que é um dos lanternas da competição da Série B, perdeu os 3 jogos e o Atlético ganhou os 2 jogos em casa e perdeu fora para o Curitiba. Mas perdeu fora para o Curitiba jogando até bem, fez uma boa partida e perdeu por 1-0. Amanhã o Atlético terá a chance de vencer o primeiro jogo fora de casa e quem sabe brigar ali para chegar entre os primeiros colocados, né? Porque o Atlético está fazendo até uma campanha bem surpreendente. Apesar de ter um time bastante limitado, mesmo para a Série B, o técnico Cláudio Tencati vem conseguindo dar um bom padrão tático e vem conseguindo extrair o máximo dos seus jogadores para fazer aí uma campanha de razoável para boa até aqui. Então, acredito que amanhã o Atlético tem boas chances. Vai pegar um adversário desesperado, um adversário que ainda não conseguiu nem pontuar na competição e que está sendo muito pressionado por sua torcida. Então o Atlético ele pode se aproveitar dessa situação e voltar de Maceió com uma vitória. O Atlético fez 6 pontos em 9 disputados, né? Sim. Aí tem a oportunidade de chegar a 9 pontos em 12 disputados, aí que seria um excelente começo de campanha, né, para o Atlético. Será que o Tomás Bastos recupera a posição dele de titular para esse jogo? Já recupera, está confirmado. Ele que até o próprio técnico Cláudio Tencati destacou na entrevista que ele é o principal jogador do time, né? E o Atlético sentiu muito, apesar de ter vencido o jogo contra o Guarani, venceu por 3-2, ele não participou porque tinha sido expulso contra o Curitiba e agora volta ao time titular. No jogo contra o Curitiba ele fez falta e no jogo contra o Guarani ele também fez falta. Então ele volta ao time titular. Ele ressaltou que se arrependeu da expulsão lá em Curitiba, que ele acabou revidando uma falta com agressão e levou o cartão vermelho direto. E ele está de volta agora e tem tudo para ser o principal jogador do Atlético nessa Série B. Eu estou curioso para ver ali Fernandes, Tomás Bastos, João Paulo, Tito, toda essa turma jogando juntos ali. Será que vai ser amanhã? Deve ser, provavelmente será. O Fernandes, no caso, será recuado, né, um pouco mais, que ele jogou mais avançado no lugar do Tomás Bastos. E aí, esses jogadores que você citou, que o João Paulo, o Tito, que entraram muito bem no time, entenderam a filosofia do técnico Cláudio Tencati e estão rendendo. Então, o Atlético está conseguindo formar um time coeso, apesar de não ter, assim, grandes destaques individuais, à exceção de Tomás Bastos ou talvez até o Tito, mas são jogadores, digamos assim, medianos, né? Que estão formando um time muito competitivo. Para a Série B, o Tomás Bastos, no meu modo de ver, já está um pouco acima da média, por tudo que fez, inclusive na Série A, né? Pelo Curitiba, fez uma boa campanha também pelo Botafogo. Pode ajudar muito o Atlético aí nesta campanha. Acho que o grande jogo aí da rodada é Goiás e Vila Nova, né? O Vila Nova que está em grande fase, invicto até então, enfrenta o Goiás com torcida única esmeraldina, né, Igor? Infelizmente essa questão da torcida única, né, os times não conseguiram chegar a um acordo com o Ministério Público, com a Polícia Militar, com as demais autoridades envolvidas na questão, e infelizmente teremos torcida única, né? E assim, por ironia do destino, a torcida única vai ser a do Goiás, que vive um péssimo momento na Série B, né? Com certeza, se fosse a torcida única do Vila, teria um público talvez até o dobro do que teremos aí depois da manhã, no sábado. Os dois times vêm em momentos, digamos, opostos,
O Vila muito bem na competição, 100% de aproveitamento, o Goiás não conseguiu vencer. Só que assim, o pessoal tá colocando o Vila com favoritismo, o pessoal da imprensa, até na rua mesmo, o termômetro que a gente sente, tá colocando um Vila com favoritismo grande que o Vila não tem, sinceramente. Assim, apesar do momento estar diferente, Vila Nova e Goiás têm times até certo ponto similares. O Vila não tem um time tão melhor assim que o Goiás. Talvez esteja mais arrumado. E isso é muito mérito para o Emerson Maria. Mas o Goiás tem jogadores ali, individualmente falando, como o Giovani, por exemplo. Tem uma defesa que está tentando se encaixar, que pode complicar para o Goiás, ainda mais só com a torcida do Goiás. Talvez assim, o Vila leve um pequeno favoritismo pelo momento, mas creio num jogo equilibrado. Se você for analisar, poucos meses atrás o Goiás foi campeão goiano, né? Sim, mesmo na competição que o Vila Nova participou. E tá sempre muito perigoso esse negócio de colocar favoritismo demais em clássico. Haja vista que o Goiás também tem um time bem mais caro, bem mais completo, né? Do que o do Vila Nova. O Vila Nova vive um bom momento, mas acho que o elenco do Vila é mais reduzido. São 11 titulares ali, uma peça ou outra para entrar no segundo tempo. Acho que o Goiás tem mais para onde crescer do que o Vila Nova. Tem mais recursos, né, ao longo da competição. É claro que o Vila Nova vive uma fase muito melhor, mas na minha opinião esse clássico aí não tem favoritismo. Vamos falar então, lembrando que o Vila Nova, se vencer, chega à liderança, né? O Fortaleza não conseguiu vencer nessa semana, então se o Vila Nova conseguir a vitória sobre o Goiás, assume aí a liderança. Faz muito tempo que o Vila não é líder da Série B, né? Acho que ano passado não chegou a ser, né? Ano passado ele esteve sempre entre os 4, mas pelo que eu me lembro, não chegou a ser o líder da Série B, né? Vamos falar então de Copa Libertadores da América. O Cruzeiro praticamente aí garantiu a sua vaga para as oitavas de final, enquanto o Vasco deu adeus à competição. Vamos conferir aí os melhores momentos. Aí o primeiro gol do Léo, né? O gol estava impedido. O gol do mas assim, tava Léo. Pouca coisa, né? Completou o cruzamento do Egídio. Egídio está jogando muita bola, parece que nasceu para jogar no Cruzeiro, né? Exatamente, que ele não vinha bem na equipe do Palmeiras, né? E ontem ele deu 3 assistências, né? Os 2 primeiros cruzamentos. Aí o Dedé salvando, o Dedé que voltou a jogar demais com a camisa do Cruzeiro, né? Eu acho que se tivesse mais uns 6 meses para a Copa do Mundo, não seria exagero aí Dedé na seleção. Sim, sem dúvida. Deu uma boa consistência ali para a defesa do Cruzeiro, que vinha sofrendo problemas, principalmente na Libertadores, né? Essa desclassificação do Vasco já era esperada, né? Nós mesmos, sem dúvida. Comentamos aqui no programa, depois que o Vasco se classificou aí diante do Jorge Wilstermann, que era o grupo da morte, era um grupo muito difícil e que os favoritos eram realmente o Cruzeiro e o Racing, né? Sem dúvida. E o Cruzeiro que deu a resposta, né? Após aos 3 primeiros jogos não ter conseguido vitórias, agora nos 2 jogos do retorno, 2 goleadas, né? Sassá voltando a fazer gol, né? Fez 2 gols contra a Universidade do Chile e ontem 2 gols contra o Vasco, né? Martins Silva estava um pouco adiantado nessa bola, né? O Sassá foi muito feliz no chute, mas se o Martins Silva estivesse dentro do gol, talvez ele teria condições de defender. O Martins Silva é um grande goleiro, mas tem esse defeito, ele joga muito adiantado. No segundo tempo, o Vasco chegou a ensaiar uma reação, né? Foi para cima nos primeiros minutos e aí apareceu o Fábio, né? Que fez boas defesas. O Andrés Rios, né? Chuta, o Fábio defende. E o Vasco estava ensaiando uma pressão. No momento que o Vasco estava tentando a pressão, estava no melhor momento do Vasco, o Cruzeiro foi lá e fez o 4º gol e aí acabou com qualquer tipo de reação, de sobrevida do Vasco. Aí o Riascos coloca uma bola na trave, você vê. Totalmente despretensiosa, né? E aí com 5 minutos, pouco tempo depois, o Cruzeiro fez o 4º gol com o Sassá. E aí acabou com qualquer, 9 minutos, quase 10 minutos. Sassá ganhou do Werley, que tentou fazer uma proteção ali e acabou fazendo gol. E aí depois disso praticamente não teve jogo, né? O Cruzeiro apenas tocou a bola e o Vasco meio que se desesperou. A torcida do Vasco já começou a deixar São Januário, um clima totalmente melancólico. Não vou nem comentar sobre as brigas aí que
que aconteceram em São Januário, mas é isso, né? O Vasco está eliminado, enquanto o Cruzeiro precisa apenas de um empate, mas se o Racing vencer hoje a Universidade de Chile, já está classificado? Como é que é? Sim, exatamente. Que o Cruzeiro abre... Vai depender também do resultado de hoje, né? Porque se a Universidade do Chile vence o Racing, embola o grupo. E aí ficam os 3 times com 8 pontos, né? E vai tudo para a última rodada. Mas mesmo assim, aí ele, igual você falou, ele teria mais saldo de gols que o Racing. E aí ele jogaria pelo empate no Mineirão. Se o Racing vencer hoje, a Universidade de Chile fica com 5, o Cruzeiro com 8. Sim. Mas a Universidade de Chile hoje tem menos 6 de saldo, e enquanto o Cruzeiro tem mais 10. São 14 gols de diferença, né? Então o Cruzeiro teria que perder de 7-0 e a Universidade de Chile ganhar de 7-0, né? Pra tirar essa diferença. E o Vasco na última rodada... O Vasco hoje torce para o Racing vencer a Universidade de Chile, para que na última rodada vença a Universidade de Chile no Chile, para conseguir uma vaga em terceiro para ir para a Sul-Americana. Aí seria um confronto direto. E o Cruzeiro, além, mesmo se o Racing vença hoje, pelo saldo de gols que o Cruzeiro construiu, o Cruzeiro vai jogar com o Racing no Mineirão, dependendo apenas da sua vitória para terminar na primeira colocação, né? E isso tem a sua importância, que aí no mata-mata o Cruzeiro enfrentaria, se ele terminar em primeiro, ele enfrentaria os times que, no sorteio, os times que ficaram em segundo nas chaves e decidiria no Mineirão, né? Faria o primeiro jogo fora de casa e decidiria no Mineirão. Então o Cruzeiro ainda tem esse objetivo, né? De além de se classificar, ele praticamente depende apenas dele, apenas de uma vitória com o Racing para ficar na primeira posição. Igor, você achou falta no Wehrle no último jogo, no último gol do Cruzeiro ou não? Eu acho que não, sinceramente. Eu tive que ver o lance algumas vezes. No primeiro lance eu fiquei até com a impressão de falta, né? A impressão que eu tive é que o Wehrle iria cair, só que depois resolveu não cair. E aí ele tentou se recuperar na jogada e o Sassá acabou tomando e fazendo o gol. Eu fiquei até com a impressão que o juiz marcaria a falta. Mas olhando o lance assim, várias vezes e tal, eu acho que o Wehrle tentou dar uma valorizada. E quando ele deveria, na verdade, tirar a bola pela linha lateral, e o Sassá acabou ganhando a disputa no corpo. Depois do jogo, o Wehrle deu uma declaração muito polêmica, falando do árbitro do Daronco, né? O Wehrle afirmou que o Daronco não marcou, que o Daronco falou para o Wehrle, falou para o Wellington, meio-campista do Vasco, que não marcou a falta, porque no jogo Coritiba e Atlético Paranaense, no ano passado, o Wehrle foi expulso nesse jogo, no estádio Couto Pereira, e teria colocado a torcida do Coritiba toda contra o Daronco. O Daronco teria dito que em cima do Wehrle não ia marcar a falta, e isso foi o que o Wehrle falou depois do jogo contra o Cruzeiro. Complicado, o Wehrle fez uma acusação muito grave, né, contra o Daronco. Tem que ser ouvido aí o Daronco, tem que ser ouvido o Wellington. O Wellington deu uma entrevista fugindo aí do assunto, até mesmo desviando o foco, desviando desse assunto, que acho até que o Wehrle deve estar arrependido de ter falado, porque é uma acusação muito grave, né? Se acusar um árbitro de não marcar uma falta por conta de um outro jogo, por conta de ter jogado a torcida contra ele, é algo bem grave, né, Igor? A gente sabe que esse tipo de coisa existe no futebol, na verdade. A gente teve um caso, inclusive, do Godoy, né, que ele, inclusive, admitiu que não marcaria falta no Edilson, parece, ou no Marcelinho Carioca, que eles tiveram uma desavença, tiveram uma briga, e isso, depois que o juiz encerrou a carreira, ele afirmou que isso existiu mesmo. Depois, se não me engano, ele até expulsou o Edilson no jogo, alguma coisa assim. Mas, assim, no caso, vai ser a palavra do jogador contra a palavra do juiz, né, porque enquanto não aparecer alguma prova, alguma leitura labial, e que é muito difícil de ter, né, porque não tem câmera assim em todos os momentos no árbitro, vai ser a palavra de um contra a palavra de outro, né? Então é complicado. Tinha aquela voz falada do Fantástico, né? A leitura labial. A leitura labial, voz falada que era interessante, mas o povo começou a se revoltar contra isso e tal, mas... Inclusive quando o Ronaldo voltou, né? Eram jogos especiais, né? O primeiro jogo do Ronaldo, o Romário, a Copa do Mundo, aí eles faziam essa leitura labial. Então vamos falar de Corinthians. Corinthians que foi derrotado dentro da sua arena para o Independente, aí, o Rei de Copas.
O Corinthians que parece que entrou meio desligado no jogo, né? O Corinthians levou o gol com 1 minuto e com 6 minutos já tinha levado uma bola na trave. E aí, ainda no primeiro tempo, levou esse segundo gol aí, gol contra. Então o Corinthians entrou totalmente desligado e o Independente entrou mordendo, né? Parecia que ia tomar uma goleada, né? O Corinthians. Conseguiu diminuir ainda com o Jadson, mas não foi suficiente. O Corinthians que perdeu a oportunidade de garantir a classificação, que se ele vence ontem, ele garantiria a classificação. E, além disso, ele permitiu a reação do Independente, que se tivesse perdido, estaria praticamente eliminado. Porque o Independente estava com 3 pontos apenas, agora chegou a 6. E aí esse grupo ficou totalmente embolado agora. O Corinthians tem um jogo fora de casa contra o Deportivo Lara, que muitos falavam que seria aí o saco de pancadas do grupo, mas não é isso que vem acontecendo. É o segundo colocado, tem 6 pontos. Se o Corinthians, por um acaso, perde do Lara, que venceu o Independente, venceu também a equipe do Milionários lá na Venezuela, aí o Lara passa o Corinthians. E provavelmente outro time passará, o próprio Independente pode passar o Corinthians ou o Milionários e ficaria na terceira posição para a última rodada. Então o Corinthians, de uma classificação que parecia tranquila, que poderia ser encaminhada ontem essa classificação, vai ter que vencer ou pelo menos empatar com o Lara na Venezuela, que senão vai se complicar bastante. Realmente, a situação do Corinthians pode se complicar. Por outro lado, o Grêmio está tranquilo aí na Libertadores, goleou, passou o carro por cima do Cerro Porteño do Paraguai. O Grêmio, no momento, o melhor time do país hoje? É o time mais arrumado, o time mais entrosado, até pelo ano passado. Mas eu vejo assim, por exemplo, o Palmeiras com um time, um elenco mais forte que o do Grêmio. Mas eu acho que o Grêmio é o que vem jogando o melhor futebol desde o ano passado. Mas eu acho que o Palmeiras ainda tende a crescer. O Grêmio sobrou, né? Fez 3-0 no primeiro tempo, mais 2 no segundo tempo. O Jael, quem diria, jogando muito, dando assistência. O Jael vem sendo um centroavante um centroavante que tá deixando os armadores na cara do gol, né? Fazendo várias assistências, fazendo gols, então é impressionante. Um ótimo trabalho do Renato Gaúcho, né? Tão criticado aí 3, 4 anos atrás, 2008 foi rebaixado com o Vasco, fez outras campanhas pífias aí. Tava esquecido no futebol, né? Antes de ir pro Grêmio, ficou quase 2 anos sem trabalhar, né? E o Grêmio é um dos candidatos a conseguir o título, né? Tá destacando ali que o Marcelo Groi bateu o recorde, né, no Grêmio, né? Mais de 800 minutos sem levar gols, né? Vários jogos. E o Grêmio tem tudo para chegar forte. Acho que Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras são os times mais fortes para pleitear aí um título na Libertadores, né? Eles estão focando muito nisso, né? Tanto que estão poupando no Campeonato Brasileiro, mais uma vez, né? Tá tendo esse conflito, mas na Libertadores eles têm tudo para chegar bem forte. E são o Grêmio e o Cruzeiro são os mais tradicionais aqui dos brasileiros na Libertadores, né? Sim. A gente pode destacar, por exemplo, o Flamengo tem um bom time, não vive grande fase, mas na Libertadores não tem tradição. E não vive um grande momento, né? Acima de tudo isso, né? Apesar de estar bem no Campeonato Brasileiro, na Libertadores está meio oscilando, né? Então isso pode ser um problema pro Flamengo. O técnico também não tem a confiança da torcida. Não é nem efetivo, né? Nem da torcida, nem da diretoria. Se você for ver, 2 dos melhores técnicos do Brasil é Mano Menezes e Renato Gaúcho, né? Sem dúvida. São técnicos já consagrados. E o próprio Roger, do Palmeiras. O Roger, mas acho que o Mano Menezes e o Renato Gaúcho estão muito mais tempo do comando técnico, então realmente fazem um trabalho bem sólido e chegam muito forte. E o Boca Juniors agora depende do Palmeiras na última rodada, né? Isso está dando uma polêmica que o Palmeiras, provavelmente, se ele ganha hoje, ele assegura a primeira colocação. O Palmeiras já vai poupar 5 jogadores hoje contra o Alianza Lima, porque ele realmente não está mais preocupado. Ele vai se classificar e provavelmente vai se classificar em primeiro. E há uma possibilidade muito grande do Palmeiras ir até com o time reserva contra o Júnior Barranquilla. Isso pode acontecer. E a entrevista do atacante William, se não me engano, para o canal Fox Sports, ele deixa muito claro, ele fala
antes mesmo desse jogo do Boca Juniors, né, que empatou ontem, ele fala, olha, seria bom para todo mundo se o Boca Juniors não se classificasse, seria bom para todos os times brasileiros. É uma ameaça a menos, né? É uma ameaça a menos, haja vista que quem classificar em primeiro pode ser que enfrente o Boca Juniors, que deve se classificar, classifica em segundo, certo? Então a possibilidade, se o Boca Juniors se classificar, de pegar um time brasileiro aí que classificar em primeiro, até mesmo o Palmeiras ou o Grêmio, ela existe. Então seria muito bom aí para os times brasileiros realmente que o Boca Juniors não se classificasse. Vai depender da boa vontade do time do Palmeiras. Porque aí o Boca teria que ganhar a sua partida e torcer pro Palmeiras pelo menos não perder pro Barranquilla, né? Isso. Que o Barranquilla tem um ponto a mais. Vamos falar de Copa do Brasil. O Flamengo venceu aí a equipe da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Jogada ali pela direita, o Paquetá coloca a bola pro ceifador, que fez 1-0. E esse lance é inacreditável, né? O zagueirão da base, o Léo Duarte, né? Ele falhou 2 vezes, ele falhou no primeiro. E aí ele levantou, foi todo atrasado para a jogada. Assim, e o Diego Alves salvou ele, né? Porque se eu tivesse tomado esse gol, ia ser totalmente na conta do Léo Duarte. Aí o Vinícius Júnior perdendo o gol na cara ali. O Vinícius Júnior muito rápido, habilidoso, mas tem 2 fundamentos aí que ele precisa melhorar demais para querer ser alguém na Europa. É o passe e a finalização. Mas tem tempo, né? Passes. Tem 17 anos. O próprio Neymar, quando tinha 17 anos, ele pecava em vários fundamentos também. Mas então, você vê a arrancada do Vinícius Júnior pro rumo do gol, você vê que o jogador é muito rápido mesmo, muito liso, né? Vamos falar do maior campeonato de futebol do mundo, o UEFA Champions League. O Real Madrid parecia que seria um pouco mais fácil, né? Mas empatou com o Bayern de Munique em 2-2 e conseguiu aí a sua classificação. O Real Madrid incrível, né, cara? Que o Real Madrid não vem conseguindo jogar bem. Apesar de estar passando aí pelos mata-matas, vem jogando bem, melhor fora de casa do que em casa. Foi assim contra a Juventus, foi assim agora com o Bayern de Munique. E foi assim contra o próprio PSG, na verdade, né? Que apesar de ter vencido o PSG no Bernabéu por 3-1, venceu muito mais pelo poder de decisão do Cristiano Ronaldo, né? Que não vem fazendo também grandes jogos, só que na maioria deles vem decidindo. Não foi contra o Bayern de Munique, né? Não fez gol nem na Alemanha e nem na Espanha. Foi a vez agora do Benzema, né? Decidir, do Marcelo decidir também. Aí o gol do Kimmich, de novo, né? Abriu o placar. Aí o Marcelo coloca na cabeça do Benzema. Marcelo, que pra mim vem fazendo a sua melhor temporada. Tá vivendo o seu auge, por incrível que pareça. Com 32 anos, né, que ele tem, né? Não, acho que menos, não? Não sei. Acho que tem 29 para 30 anos. Eu vou dar uma pesquisada e... Vamos dar uma olhada. E assim, ele vem fazendo a melhor temporada. Inclusive, um dos candidatos a bola de ouro, né? Apesar de jogar numa posição que não é muito comum, né? Porque ele vem jogando muito, vem fazendo gols, assistências, vem decidindo vários jogos, vem sendo muito acionado e vem jogando mais que o Cristiano Ronaldo, inclusive, né? Que o Cristiano Ronaldo, apesar do poder de decisão dele, ele vem participando muito pouco dos jogos. Ele fica esperando as bolas ali e é claro que tem muita qualidade, né? De finalização, de movimentação, só que vem participando muito pouco. A produção tá me passando aqui que o Marcelo nasceu em 1988. Faz 30 anos ainda esse ano. 29 anos, o lateral Marcelo. Ainda vai jogar demais. Deve jogar ainda mais uma Copa aí, tranquilo, né? Além dessa de 2018? Eu acho que joga. Vamos ver, né? Se ele manter o nível físico e de atuação, né? Com 33 ele joga. Se brincar, ele joga no meio campo ainda. Essa é uma das chances do Cristiano Ronaldo, que tentou participar um pouco mais no segundo tempo, mas não foi muito bem. Ô Igor, o Bayern de Munique foi melhor se for analisar os 2 jogos aí, o Bayern de Munique foi melhor que o Real Madrid, não foi? O problema é que o Bayern não tem... O que vem desequilibrando a favor do Real Madrid é o poder de decisão. Era o poder de decisão do Cristiano Ronaldo e agora o poder de decisão do Benzema, o poder de decisão do Marcelo. A arbitragem vem ajudando também, nesse jogo mais uma vez, né? Um pênalti claríssimo seria pro Bayern de Munique, ali bola na mão do Marcelo. Poderia mudar o jogo ou não, a gente
não tem como saber, né? Fica no si, mas mais uma vez o Real foi beneficiado pela arbitragem, né? E o Real, apesar de tudo, vai ser favorito contra o Liverpool, né? Não tem como a gente fugir disso, né? E aí uma falha incrível, né, também, né, o Reich. Mais do goleiro do que o zagueiro colocou ele na fogueira? Colocou. Mas ali dá um chutão na bola e pronto. Ele deu uma entrevista após o jogo que ele diz, não foi com essas palavras, mas foi algo nesse sentido. Eu não sei explicar. Deu a impressão que ele ia pegar a bola com a mão. Aí, só que era um recuo, né? Seria uma falta em 2 lances. Ele deu essa impressão que ia pegar com a mão, desistiu, tentou dar um bico na bola e escorregou. Aí, seria até melhor ele pegar a bola com a mão, tem problema nenhum ali, era um tiro livre indireto, cartão levaria amarelo. perigo, né? Levaria perigo do mesmo jeito, mas não levaria talvez não levasse o gol, né? Ou poderia até ter levado, né, no lance, não sei. Uma linda defesa ali do Keylor Navas, bola desvia no Varane. E que jogador esse Varane? O Cristiano Ronaldo não costuma errar esse gol. Verdade. O Cristiano Ronaldo estava estranho nesse jogo, né? Parece não vem jogando bem, a verdade é essa. Não vem, apesar de... É até um paradoxo, né? Que tem 15 gols na Liga dos Campeões. Foi só nos últimos 2 jogos que ele não marcou, né? Vamos ser... Mas assim, assim, pelo nível de atuação que a gente é acostumado a ver dele, né? Ele vem participando muito pouco dos jogos. Mais uma defesaça aí do Keylor Navas. E o Navas que vinha sendo muito questionado, né? E agora vai ganhando confiança de novo, né? O Keylor Navas, inclusive, que eu publiquei no meu Twitter, se ele fosse branco e europeu, ele não receberia tantas críticas. Inclusive, essa publicação viralizou aí. E eu repito isso, o Keylor Navas é um goleiro muito bom, um goleiro da Costa Rica, então, na minha opinião, o melhor reflexo aí entre todos os goleiros do mundo. Peca pelo seu tamanho, é um pouco baixo, mas é um grande goleiro. Recebe muitas críticas, na minha opinião, injustas. Eu também acho. E ele que vai enfrentar o Brasil na Copa, né? Na primeira fase da Copa do Mundo. Então, sem dúvida, é um grande goleiro e se destacou muito na última Copa, né? Que a Costa Rica fez uma grande campanha, se classificou para as oitavas de final e ele foi um dos principais nomes do time da Costa Rica em 2014. Vários clubes disputaram ele, né? Inclusive naquela Copa, 2 goleiros se destacaram muito, que foi o Keylor Navas e o Bravo. Um foi pro Real, outro pro Barcelona, inclusive antes mesmo da Copa acabar, se eu não estou enganado, né? Já começaram as negociações e o Keylor Navas foi para o Real Madrid. Keylor Navas, que um jogador que vence tantos campeonatos e continua com essa desconfiança. Me lembra muito o Vítor Valdés, que esteve aí na melhor fase do Barcelona, e talvez um dos melhores times de todos os tempos, e que ainda era criticado, né? Vamos falar então da outra semifinal. A Roma venceu aí a equipe do Liverpool por 4-2, mas ficou faltando um golzinho aí para classificar para a final. Vamos conferir os melhores momentos. E assim, a Roma que vinha fazendo mais uma vez o impossível, né? Liverpool sai na frente, né, no gol do Mané, num erro clamoroso do Nainggolan, né? O Nainggolan que errou nesse gol, mas tem crédito, né? Acabou fazendo os... Depois ele fez 2 gols, né? Mas se complicou muito a Roma saindo atrás no placar, né? Porque já precisaria buscar 3 gols e saindo atrás no placar, né? Levou sorte nesse lance, né? No gol contra do Liverpool. Bizarro, né? O Lovren chuta na cara do Milner. Isso é uma fatalidade, né? Não é culpa nem de quem chutou e nem de quem levou a bolada, O né? Milner até brincou depois do jogo. Acredito que tenha brincado porque o Liverpool classificou, né? Que ele falou, como que eu faço para tirar a marca da bola da Liga dos Campeões do meu rosto? Sim, foi uma fatalidade, né? Não tem como colocar a culpa em nenhum dos 2 jogadores, né? Ele é muito azar mesmo. E o Liverpool foi superior, né? A verdade é isso. A gente vê assim que o Alisson vem fazendo grandes defesas. O Alisson levou 7 gols nessa semifinal e levou vários gols do Barcelona, mas vem jogando muito bem. E aí mais uma falha defensiva. Acho que nessa o Alisson estava até um pouco mal posicionado, mas acontece. Mas o cara sozinho, né? A zaga não sabe se faz a linha de impedimento, se fica. Mas assim, o Alisson vem jogando muito bem e vem despertando interesse também, né? A gente estava falando do Navas, né? Que o Navas vinha sendo criticado. O Alisson estava sendo especulado, inclusive, no Real Madrid, né?
Na minha opinião, seria um absurdo aí a diretoria do Real Madrid contratar o Alisson, ainda mais pelas cifras que estão sendo... Mas foi só especulação, né? Talvez nem teve esse interesse todo. E aí a Roma foi pra cima, a Roma que... apesar de ter essa limitação técnica, o que a gente não pode falar da Roma é que não seja um time que tenha raça, né? Que buscou um resultado praticamente impossível contra o Barcelona, de 3-0, e quase conseguiu buscar um resultado impossível contra o Liverpool, né? Então a Roma é inferior tecnicamente, tanto em relação ao Barcelona quanto em relação ao Liverpool, mas vendeu muito caro a sua eliminação, né? Que é típico italiano mesmo, né? Lembrando que a final vai ser disputada em Kiev, na Ucrânia, já nesse jogo sábado, único, né? Não, dia 25. Dia 25 de maio. Dia 25 de maio, jogo único em Kiev. E esse lance foi pênalti, hein? Só que estava impedido, né? O Dzeko que jogador esse Dzeko, hein? É um grande centroavante, bósnio, né? Muito bom jogador, aí ele faz o gol. Ele tá pouca coisa impedido aí nesse gol, talvez o pé. Que é bósnio, né? Participou da Copa de 2014, né? Só que como a seleção dele não se classificou para a Copa de 18, não vai estar na Copa, né? Grandes clubes da Europa que precisarem de um centroavante, ele dá conta do recado. Faltou alguém ali para aproximar dele, né? Tava um pouco sozinho. Sim. Aí pênalti claríssimo, né? Claríssimo. Muito pênalti, talvez um... E ali talvez seria, Zé, pênalti e expulsão, inclusive. Poucas vezes eu vi um pênalti tão claro. Porque a bola ia em direção ao gol, né? Então, ele com o braço levantado, seria pênalti e expulsão. E aí, assim, isso era 20 minutos do segundo tempo, poderia dar uma outra dinâmica para o jogo. Essa bola com certeza a Roma talvez faria o gol e ficaria com um jogador a mais, né? Então... Essa bola ia dentro do gol. Exatamente, ele tirou o gol ali. Então, seria caso de cartão vermelho, né? Inclusive. E mais uma grande defesa do Alisson, né? Espetacular. E por se tratar de jogo único, acho que o favoritismo do Real Madrid diminui bastante. Assim. Continua favorito, mas como é jogo único, o Mané, o Salah, o Firmino ali num contra-ataque, o Real Madrid vem decepcionando nos últimos 2 jogos. E no estádio neutro, né? Um jogo único no estádio neutro. Acredito que a torcida do Liverpool vai invadir Kiev, é uma torcida muito mais apaixonada que a do Real Madrid, é uma torcida muito mais carente, uma torcida que quer como nenhuma outra aí esse título. Sei não. Vai ser um jogaço, vai ser assim, eu atribuo um favoritismo ao Real Madrid, mas é pouca coisa, é 60-40 o favoritismo que eu atribuo ao Real Madrid, né? O gol do Nainggolan, né? Aí colocou fogo no jogo, né? Só que já era tarde demais. Inclusive, eu vi um canal de televisão, acho que foi a ESPN, fazendo aqueles 11 melhores, né? Colocando os 2 goleiros, os 2 laterais. São pouquíssimos jogadores da Roma que conseguiram entrar no time no time do Real Madrid. Não tem como comparar, né? Na comparação colocaram... do Liverpool com o Real Madrid? Liverpool e Real Madrid, o jogo da final. A zaga ficou toda do Real Madrid, houve uma discussão apenas entre o Van Dijk, o zagueiro do Liverpool holandês, e o Varane, mas mesmo assim o Varane nessa comparação tinha ficado. Pra mim, você coloca apenas o Salah. Quem mais você vai colocar do Liverpool no time do Real Madrid? Eu acho que a zaga toda tem que ser realmente do Real Madrid. Os volantes, Casemiro, Modric, Kroos, não tem como. Não tem como. Salah, o único que entrou além do Salah foi o Firmino no lugar do Benzema. Sério? Eu não colocaria não, mas tudo bem, mas... Eu que não sou nenhum fã do Benzema, sei não, acho que eu vou de Firmino também. Mas assim, igual você falou, tirando esses 2 aí, nenhum jogador do Liverpool jogaria no Real Madrid. E o técnico, talvez o feito do Klopp seja maior do que justamente por ter um time menos qualificado. Justamente. Conseguir chegar a uma final de Champions League com um time bem inferior, né? Talvez se tivesse o Felipe Coutinho ainda nesse time, dava pra dar uma equilibrada maior. E nem vem fazendo falta, né? O Coutinho nem vem fazendo falta. Inclusive, acho que o Liverpool melhorou, assim, né? Ficou talvez mais competitivo. Porque o Salah assumiu o protagonismo do time. Mas o Felipe Coutinho, na minha opinião, é um craque de bola. Foi uma contratação
muito acertada aí do Barcelona. Então é isso, né? Acabamos as pautas aqui, estamos encerrando mais um Esporte na Rede. Voltamos com muito esporte aí, goiano, nacional e mundial na próxima quinta-feira. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Zé. Boa tarde aí a todos os internautas conectados no Facebook. Quinta-feira que vem estamos de volta.